Olá, olá, E aí, Gisele, tudo bem? tudo bem? Tudo jóia. Eu te chamei Boa direto. noite. Acho que a gente começa, aí eu vou apresentar aqui e você se apresenta também, beleza? Jóia. Tudo bem. Pessoal, muito boa noite para quem já está aqui com a gente. Estamos fazendo aqui mais uma live do GEG Rio. A gente, nesse movimento, né, de trabalhar nas redes, trabalhar online e trazendo também, né, temas para debater com todo mundo, trazendo pessoas. Essa é a primeira vez que a gente traz alguém para falar aqui, a Gisele, que é uma pessoa incrível, e para falar de um tema que a gente considera muitíssimo importante nesse momento, que é, né, o que são as competências socioemocionais, principalmente aplicadas a esse contexto do ensino remoto. Gisele, vou deixar você se apresentar com esse cabelo novíssimo, impecável. Então, eu queria agradecer primeiramente pelo convite. Eu acho que é super importante a gente falar sobre isso. É uma honra estar aqui no GEG Rio. É uma das minhas casas iniciais dentro dessa trajetória Google também. E eu acho que esse assunto é um assunto que nunca se falou tanto da necessidade desse trabalho de socioemocional. Mas como o assunto é socioemocional, eu vou começar pedindo para quem está assistindo a gente colocar aqui um emoji. Comenta com um emoji como você está se sentindo hoje. Quem é você? Que emoji é você hoje? Né? Vamos começar com esse pedido enquanto eu vou falando um pouquinho sobre a importância do Eu, socioemocional. eu vou colocar Então, até o meu aqui. coloca o seu também. Eu acho que, tá vendo, GG colocou, vamos esperar as pessoas irem colocando. É, eu acho que tem uma coisa que é super importante a gente falar sobre o socioemocional, e eu fiz essa brincadeira agora justamente para chamar essa atenção, é que é foco na emoção e às vezes as pessoas esquecem o sócio, né? A parte da interação de um olhar para o outro. Então, eu gosto de falar sobre alguns 5 campos que são importantes nessa questão do socioemocional, e aí eu vou que isso não é só para ensino, né? Essa preocupação e a maneira como você se conecta com os outros vem lá de uma base, área de educação, né? Que é o aprender a ser, aprender a comprar, aprender e aprender a fazer. Então, o socioemocional tem tudo a ver com isso. Quer falar de autoconsciência, de autogestão, da consciência, das habilidades de relacionamento, do autocuidado, né? Tudo isso que a gente está vivendo demanda que a gente olhar para todas essas coisas. E isso é para sempre, né? Isso não é agora ou era antes e agora a gente precisa falar mais. Isso é sempre na educação. A gente falou um pouquinho antes, claro, para a gente até entender assim o que a gente vai falar, né? O que a gente pode trazer para o pessoal que vai estar com a gente. E aí uma das coisas que eu fiquei pensando muito, até joguei para a Gisele, é assim, a gente entende as competências socioemocionais na sala de aula presencial de uma maneira, né? Agora online, a gente tem que reaprender esse modo de olhar para as pessoas, porque as conexões são virtuais em vários sentidos, não porque só a gente está online, mas porque a gente também não está vendo o outro de fato, né? Não sabe o que está acontecendo com o outro. E aí uma das coisas que eu queria que você falasse um pouquinho é isso, né? Como é que a gente pode reaprender a trabalhar, a enxergar essas competências socioemocionais num contexto onde a gente está online 100%? Eu acho que a primeira grande coisa, e aí eu preciso fazer uma pausa para dizer, tudo que eu estou passando hoje, tudo que eu estou conversando hoje, vem muito da minha vivência, né? Daquilo que é a minha vivência. Eu não tenho lugar de fala de outras pessoas e da vida o que as pessoas andam fazendo. Então, o primeiro é o conhecimento da sua comunidade, seja ela a sua casa, a sua sala de aula, a sua escola, o município, o país, planeta. Tenha consciência do seu entorno. A segunda coisa é a gente não fazer muito mistério, sabe, Caroba? Uma coisa
que eu sempre reparei em relação ao socioemocional, antes da gente começar a falar sobre isso, ele virar um hit, né, quase que um clichê, é que as pessoas, a parte das emoções e essa parte das relações dentro de sala de aula sempre ficaram muito implícitas. Era quase que um tabu a gente conversar sobre emoções na educação. Porque era coisa tipo, não vamos misturar uma coisa é a aula, outra coisa são as emoções, outra coisa é o relacionamento. Então eu acho que essa primeira coisa é não criar mistério sobre o que é a emoção, sobre o que é essa parte social, sobre o que é, sobre o que os alunos estão passando. Então, de modo prático, é perguntar e ativamente como você está se sentindo. Evitar a coisa do você está bem? Porque sim ou não, a pessoa vai optar pelo quê? Pelo sim, possivelmente. Porque ela, não vou ter que querer explicar, não. Mas se você já fala sobre como você está se sentindo hoje, me conte alguma coisa que te fez feliz hoje, possivelmente você vai abrir algumas portas para que você entenda até como você vai prosseguir dentro da sua aula planejada, né? Dentro do seu conteúdo, eu não gosto dessa palavra, mas isso vai abrir algumas portas. E no digital, você pode trabalhar isso, como pedir para um emoji, ou um desenho, ou uma música, ou ser explícito. Fazer essa perguntinha. Como você está se sentindo hoje? Você sabe que a gente, quando fala de socioemocional, a gente sempre é muito místico, né? Um pouco do que você falou. Fica parecendo que a gente não pode abordar, a gente fica na beirada ali. É difícil, porque eu lembro muito de reunião de professores, as pessoas falam isso, né? Como é que avalia socioemocional? Como é que eu sei que eu estou trabalhando com a competência socioemocional? Né? Em que momento eu comecei, em que momento eu acabei? Acho que isso é sempre uma discussão e agora voltou porque a gente não consegue, e muito porque a internet também não possibilita, a gente perde esse controle, né? Muito entre aspas, porque a gente está no virtual, então muda um pouco isso também, né? E eu acho que tem algumas outras coisas que também, né, dentro dessa minha possibilidade, dessa minha sorte de transitar em vários cenários de educação, como gestora, como empreendedora, como aluna, que sempre sou e sempre serei, como colega, como tia. E uma coisa que também que você falou, né, do tabu, é quase como se a gente fosse meio hippie, né? Uma coisa, nossa, vamos falar sobre emoções. Mas, gente, é porque justamente por isso que o foco só no feliz, triste, zangado, isso limita muito, e não é isso, né? Na verdade, você está falando de coisas como autocuidado, né? E não é só do aluno, é do professor, é do pai, é da pessoa que mora com aquela pessoa, é do aluno aprendiz, do estudante aprendiz adulto. Essa coisa da emoção, né? Por isso que eu acho que a gente precisa subir um degrau e falar assim, é legal falar se eu tô triste, feliz, tá, mas vamos falar sobre... Você já se elogiou hoje? Qual foi a última vez que você ajudou alguém? Isso faz parte do socioemocional. Uma que causa muita confusão é a resiliência, né? Como você trabalha coisas como resiliência, como você trabalha coisas como o poder das palavras, né? Então, tem algumas coisas que a gente dar contexto a esses assuntos, torna tudo mais fácil. Uma coisa que eu gosto muito de fazer sobre o poder da palavra e o alcance da palavra, principalmente no digital, é uma coisa super simples. Se vocês estiverem fazendo aí, eu queria que vocês fizessem também. Pega um pedaço de papel que esteja perto de vocês aí e que vocês não vão, pelo amor de Deus, me pega um documento muito importante. Um pedaço de folha de jornal, o papel que está aí por aí à mão, e aí eu queria que você olhasse para esse papel e desse como é que está esse papel agora, né? Ele está inteiro. E aí você faz uma bolinha bem apertadinha desse papel. Enquanto você estiver apertando essa bolinha, é como se você estivesse soltando as suas palavras, tanto no presencial quanto no digital. Então, tudo que você diz, que você fala na live, o que você posta na internet, aquele desabafo, o que você manda no WhatsApp para um colega. Agora, pega essa bolinha que você amassou bastante e tenta desamassar esse papel. Ele vai desamassar? Possivelmente, se você colocar todo o empenho, né, vai desamassar, mas as marcas estão lá, né?
Você não consegue deixar esse papel da mesma forma. Então, esse contexto, né? Você está falando do poder das palavras, da sua responsabilidade em relação ao outro, até da autorregulação, né? De você falar assim, cara, eu falo ou não falo? É isso? Será que eu quero que as pessoas pensem isso? E aí você vê o resultado concreto. Cara, esse papel nunca mais vai ser o mesmo. Pode ser que seja uma pessoa da sua família, pode ser que seja o seu aluno, isso pode ser que seja alguém da sua turma. Então, quando você traz para uma coisa mais concreta e você fala explicitamente, nome as coisas, primeiro, isso vira uma maneira muito mais fácil desse estudante, dessa pessoa aplicar na vida, passar para outras pessoas e também internalizar, né? Que, de novo, a gente sai do feliz, contente, triste, etc. Você sabe que eu tô te ouvindo falar, e aí me vem à cabeça um monte de coisa, né? Porque a gente tem umas experiências muito parecidas com essas também no presencial, porque é isso. Quando é que você entra em sala e você pergunta para o aluno como o aluno se sente? Não é sempre, nem sempre você se dá o luxo de fazer isso de fato. Muitas pessoas não entendem que isso é parte também do que você está fazendo ali, do seu papel como educador, né? E uma coisa que tem sido muito presente, para mim principalmente, é a diferença entre se trabalhar, principalmente quando a gente está falando, você está falando de autocuidado, autocuidado, e a gente está no momento das pessoas estão em casa, e em casa você também lida com a família da pessoa, porque a pessoa tem uma rotina, né? A pessoa ela tem ali, a vida dela está continuando. E aí, queria que você falasse um pouquinho disso também, assim, de como é que essa não sei se esse contato com a família, isso para mim depende do público, né? Pode ser ensino fundamental, pode ser ensino médio, pode ser graduação. Como é que esse contato com a família, ele funciona nesse contexto? Então, dentro desse contexto, por isso que eu acho que é tão importante a gente falar sobre o contexto e falar sobre a aplicação e ser tão claro sobre isso. Então, coisas que a gente pode fazer. Então, vou voltar com o triste, feliz, né? Então, você ter termômetros de humor, de você olhar para sua família e pensar, será que tem às vezes um pregadorzinho, as pessoas, como é que você está aí hoje? Como é que você se sente hoje? Algumas coisas que você pode entender como um recadinho, tipo, hoje eu não estou muito bem. Tem coisas que você pode fazer também com a família, pequenos bilhetes, com a comunidade. Olhe para a sua comunidade e veja como você pode impactar. Qual o seu papel dentro dessa comunidade? Então, sempre você fazer primeiro e colocar essa pessoa, né, com quem você está falando dentro desse contexto, depois você faz uma chamada para ação, né? Então, um outro exemplo que está até no material que eu estou trabalhando agora junto com o pessoal do Simplifica, todo dia tem uma atividade socioemocional. Então, a gente trabalha, por exemplo, com bingo, de jogar um bingo. Né? Exatamente. Todo mundo gosta de bingo, gente. Então tem o bingo 3, né? Que é quando você vai falar sobre inovação, qual foi a primeira vez que fez algo novo? Experimente algo novo, converse com alguém que você não... faça penteado de cabelo, e aí você vai trabalhando, né? De novo, o autocuidado de uma maneira mais divertida, mas você não precisa deixar de falar sobre o que é que você está querendo, né? Para que é muito comum, não sei se você concorda comigo, quando a gente tem algum aluno ou quando a gente tem um colega de trabalho que está com depressão e a gente fala, eu nunca imaginar que essa pessoa ri o tempo todo. Mas a verdade é, a gente pergunta como essa pessoa está se sentindo, a gente observa os sinais, e aí esse sinal não quer dizer que porque a pessoa está sorrindo ela também. Tem algumas coisinhas que você vai poder fazer. Uma palavra de carinho, um bilhetinho, um convite para fazer algo novo junto. Então, essas maneiras mais concretas, eu acho que agora vão resolver muito com a coisa da família. Então, os jogos, né, essas rodas de conversa, funcionam bem. Porque, aqui é uma coisa bem delicada, nem todo mundo, o Brasil é plural, mas nem todo mundo tem o mesmo tipo de histórico familiar, de segurança na família. Quando a gente vê que o índice de violência
está aumentando, parece fácil. Vai lá, faz o bingo da felicidade, fizer o bingo da felicidade, você vai causar um estranhamento na família. Então, eu acho que quando você é instrutor, você conhece as realidades, vai dando algumas ideias, mostra o que você produziu durante a semana, vai pentear o seu cabelo de uma maneira diferente. O cabelo, entendeu? Eu acho que algumas coisinhas que começam a brotar dentro das pessoas e que acabam sendo meio que uma reflexão, né, para todos que estão em volta. Você falou aí do Simplifica, enfim, tenho acompanhado. Para além de tudo, a gente entende que esse é o tipo de trabalho, por exemplo, que pode servir como referência, muito porque de alta qualidade, a gente sabe muito bem disso, mas também leva em consideração esse contexto, né? Assim, onde é que a criança está, onde é que essa família está, e como essas relações elas estão acontecendo naquele espaço de tempo e também naquele espaço físico, porque a gente volta, né, sempre para essa ideia de como as coisas estão acontecendo para aquele contexto. Você falou aí das relações familiares, elas são muito importantes mesmo, e a gente sabe disso. Uma das perguntas que a gente tinha aqui era entender como que as competências, né, podem ajudar o professor nesse momento de ensino remoto. A gente está falando só disso, na verdade, né? Mas aí eu volto numa outra coisa. E aí o entendimento, eu concordo super com o que você falou agora, né? Isso pode servir tanto para depressão quanto para o contrário também, né? Quando você descobre, por exemplo, um aluno que ele é super desenvolto em frente à câmera, mas na sala de aula ele não fala tanto, né? Esse também é uma Exato. oportunidade. Aí eu queria te perguntar o seguinte, o seu olhar em relação a esse momento agora, e aí como é que as suas emocionais podem ajudar a gente a sair um pouco desse movimento que é muito conteudista? Eu acho que a gente primeiro tem que fazer um entendimento do que esse momento significa para a gente, educação. Eu acho que a gente tem uma chance agora, e eu não gosto de falar da palavra oportunidade, porque parece que a gente está fazendo, né, essa é uma chance agora de fazer um redesenho muito bom. A gente tem algumas verdades que estão escancaradas e que que as pessoas falam, como é que vai ser, né, o novo normal? Eu odeio essa coisa de novo normal, porque a gente não pode voltar para o que era normal. Era normal as pessoas não terem acesso às coisas? Era normal as pessoas ficarem isoladas, isolamento social forçado? Então, eu para falar justamente sobre de trazer essas relações para dentro das nossas discussões e envolver todo mundo. Você tinha feito uma última pergunta, se você emendou duas. Qual foi a última, só para eu poder responder? Nesse momento agora especificamente, a gente tinha falado de conteúdo, né? Como é que as suas emocionais ajudam a gente? Então, é porque eu acho que a gente tem que falar sobre objetivos de aprendizagem, né? E mais do que conteúdo, o que você está querendo, o que você espera que esse aluno saiba, né, ao final de um dia, 3 dias, um semestre, um ano, e que você faça também desse momento um momento que ele possa aproveitar o contexto. Não adianta eu querer trazer algo que está fora da realidade ali desse aluno ou desse estudante que está ali no momento, ou então algo para os pais precisem se responsabilizar, e a gente sabe que não tem esse apoio, dessa rede de apoio. Então, de novo, você ter o conhecimento das pessoas com quem você está lidando. Você precisa conhecer um a um. Cara, é impossível você nos um a um. Quer dizer, é possível. Mas assim, não é até pedir que o professor tenha esse envolvimento um a um, nesse momento que as pessoas estão, os professores também estão fragilizados. Mas assim, aproveite o espaço da casa, aproveite as relações que você imagina que essa pessoa tenha. E, de novo, não acreditando que todo mundo tem uma família, né, do que você acredita ser uma família. Entenda que família tem vários contextos também. Entenda que as pessoas moram com pessoas diferentes. Que os lares são diferentes. Então, eu acho que é ter um olhar muito humano, né? Ter um olhar muito humano, observar bem os sinais, né? Então, se por acaso você tá vendo que a estratégia que foi escolhida pela instituição, por você,
não está tendo muita resposta? Pause e pense. O que eu posso fazer para melhorar essas relações? Né? E aproveite muito espaço. Então, em vez de você pensar, eu vou dar uma aula sobre frações, eu gosto desse exemplo do bolo. Porque o bolo é uma coisa que você pode trabalhar as emoções, você pode trabalhar fração, você pode trabalhar texto, você pode trabalhar geografia. Então, pegue algumas coisas que você tem dentro de casa e veja como você pode utilizar isso para os objetivos que você tem para aquela semana, para aquele dia. Eu tô lendo aqui os comentários, pessoal. Eu tô tentando acompanhar, né? Porque é um monte de coisa que vai subindo aqui. Mas aproveita para colocar as perguntas aqui. Eu não faço a menor ideia da hora. Então, Gisele, me ajuda. Se a gente passar muito, você me avisa, que a gente vai falando. Tá. Agora, a Alê colocou aqui uma coisa que eu acho muito bacana. Assim, ela teve uma conversa com alunas que estavam ali no momento bem ruim da depressão, né? E é importante a gente olhar para isso também. Não que a gente vá se aprofundar aqui nesse contexto, mas até porque a Soraya colocou aqui, né? O menos é mais. E aí é entender um pouquinho o que é menos, né? Menos é eu acreditar que eu estou dando menos conteúdo ou não. Ou o mais, que é também avaliar esse outro contexto, né? Entrar no outro aspecto de como a gente pode entender esse aluno. Porque uma das coisas que a gente tinha falado antes é a escola ela está muito conectada ao espaço físico, né? E a gente sempre pensa na escola como espaço físico. E eu tenho ouvido muito isso, né? Até umas perguntas que sempre estão muito conectadas também ao ensino infantil, porque é mais complexo mesmo, né? Quando a criança está em casa, a rotina muda. Como é que... Aí uma pergunta muito minha também para você. Como é que a gente faz para reconfigurar um pouco esse olhar que a gente tem da escola, não só como espaço físico, mas também um espaço de troca de experiência, né? Cortou um pouquinho, você pode repetir? Cortou de onde? Que eu repito tudo. Repete, por favor. Cortou um pouquinho só, mas vai lá. A minha pergunta veio diretamente para você. O quanto que a gente pode reconfigurar esse nosso olhar de escola que é ambiente físico para essa escola que também é de troca de experiência nesse momento especificamente? A gente vai ter que fazer isso, e acho que é uma das coisas que a gente vai ter que fazer com urgência. Primeiro, reconfigurar o que a gente entende por arquitetura instrucional, né? Então, eu acho que a arquitetura que você está falando, né, do espaço físico da escola, cara, quando a gente olha e vê o que a gente já está voltando, né, essa arquitetura instrucional, ela já muda. E aí, se a gente pensa numa arquitetura instrucional mais voltada a aprender e não para o espaço físico e não para os padrões de tempo que foram impostos, porque aí fala, não, porque uma aula tem que ter 50 minutos. Quem disse, né? E como é que é essa divisão de aula? Então, acho que vai ter que ter uma reestrutura da arquitetura instrucional, né? Do que objetivos e o que você quer que esse estudante saiba. Eu tenho ouvido muito as mães, né, falando, tipo, mães, e falam assim, meu filho vai perder o ano, e estou preferindo que meu filho precisa perder o ano. O ano 2020 vai até dia 31 de dezembro. O que está dando esse desespero, né, nos pais, nos responsáveis, porque esse modelo emergencial que está sendo imposto, que é uma mímica, né, do que era feito no presencial e já não funcionava, é o que está fazendo todo mundo sofrer. É o que está dando essa carga tão pesada no aspecto socioemocional, que é o principal para que tudo mais funcione. Ninguém consegue funcionar com as emoções bagunçadas, né? Até porque para aprender, você precisa se emocionar de alguma forma. O seu cérebro precisa ter uma emoção. E essa emoção, de novo, não é uma emoção de triste, feliz, alegre, com raiva. Não. É uma emoção de ter mais curiosidade. É uma emoção de ir além. É a emoção de você buscar alternativas, descobertas, de responsabilidade. Então, essa coisa do perder o ano, eu acho que se a gente fizer essa pausa, né, que eu acho que é necessário, pode ser com tudo andando, ninguém precisa parar, mas a gente precisa fazer uma pausa de reflexão, é isso. Vamos repensar a arquitetura instrucional, até porque, Carol,
diante de uma volta, a arquitetura física também vai ter que mudar. A gente está vendo que não dá para a gente ter as salas que a gente tinha. E se a gente começar a ficar planejando as aulas, os momentos, da mesma maneira, e que está todo mundo sentadinho, olhando para o mesmo lugar, todo mundo apertadinho, não vai rolar. Né? A gente vai ter um problema sério, né? E a tendência é que algumas outras preocupações também acabem entrando na sala de aula, como a saúde, de novo, física e mental, a higienização, como esses estudantes, essas pessoas que estão à sua volta, e professores vão estar se sentindo em relação ao outro. Não sei se todo mundo que está vendo aqui, é muito comum hoje em dia, quando a gente sai na rua, um espirrou, nossa, a pessoa que se espirrou se sente mal. Eu espirrei esses dias, eu falei, cara, eu me senti muito mal. Parecia que eu tinha, assim, sabe, feito a coisa mais horrível do mundo. Espirrar. Então, essa coisa da tolerância, do olhar para o outro, do entendimento, o que é espaço, o que é o espaço do outro, tudo vai entrar nessa reestrutura de arquitetura instrucional, física e emocional. Eu tô aqui viajando, porque você falou duas coisas que fazem total sentido, né? Assim, primeiro, a gente saiu do presencial e foi para o virtual da mesma maneira. A gente está só querendo espelhar uma coisa que já não funcionava. Então, não está funcionando agora porque já não funcionava antes, né? Então, aí eu não sei até que ponto as pessoas perceberam isso ou elas estão sofrendo, de fato, para perceber agora, né? Uma coisa que já vinha acontecendo. A gente fala de ensino remoto e aí você fez uma fala quando você participou até com o pessoal do GG Diamantina, muito legal que gente, isso não é novo, né? Isso não é novo e a gente já viveu isso em outros momentos, claro que em menor escala, né? Mas assim, a gente já viveu isso em outros momentos. Agora você falou da volta, que é uma coisa que todo mundo fica tentando imaginar e prever possíveis cenários. Agora, o que você acha, por exemplo, que uma escola... Estamos falando aqui de situações que estão acontecendo, né, que a gente consegue até enxergar. Escolas que estão trabalhando no modelo online e que não trabalhavam antes, né? O que essa escola vai precisar fazer? Isso é uma preocupação bem grande também. Eu até conversei com um jornal essa semana, vai sair uma coisa sobre essas voltas. Quem colocou aqui, acho que o nome é Insta da Teacher, que não tem novo normal. E foi isso que eu falei, cara, parem de usar o novo normal. Pelo amor de Deus, parem, né? Porque vai ser um próximo novo. A gente não sabe o que vai acontecer. É uma coisa que... se a gente ficar... Até a jornalista me perguntou, mas e aí, o que você sugere? Cara, eu falei, eu não sei qual vai ser essa realidade. Então, mas mesmo assim, pensando nesse novo contexto, né, uma escola que começou a usar o online e não usava antes, precisa ter muito cuidado, que isso, eu acho que essa volta pode ser um pouquinho mais traumática. Eu não gosto de ser pessimista, mas falando de emoções, eu preciso ser muito verdadeira aqui. Por quê? A tendência quando falarem, podem voltar, todo mundo abandonar o que está fazendo agora e volta para o que fazia antes. Não pode ser assim. Porque você já fez, você não é nem uma coisa nem outra. Então, tenta entender como esse contexto novo, com essa nova arquitetura, com essas novas relações que foram estabelecidas, o que fica, pode ser melhorado, o que você não vai utilizar, mas justifique o porquê não fica. Né? Então, é muito comum a gente olha até, eu falo muito pro pessoal do GG, dos Innovative, assim, gente, cuidado com, às vezes, a gente como influenciador, né, como eu digo assim, influenciador não no sentido do youtuber, mas assim, a gente tem uma voz, né, dentro dessa comunidade de educação, e que a gente tem que ter muito cuidado nas nossas sugestões, porque uma coisa não é certa, não existe certo para todo mundo, e uma outra coisa estamos vivendo em um momento em que há muita ruptura, há muito movimento, há muita novidade ainda. Então, a prescrição pode ser não só cruel, né? Acaba sendo uma crueldade, mas ela pode ser também
algo que você acabe com a confiança, com a relação de confiança. Então, o professor deixa de confiar nele mesmo, porque ele passa 5 horas preparando uma aula e quando lá não deu certo, não caiu a internet, ou então o aluno fala uma série de impropérios no chat. Então, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com isso, principalmente dessa coisa de começa, abandona, porque isso é muito comum na inovação, Cadu. É uma coisa que me incomoda muito, que é aquela coisa de o que estamos fazendo esse ano? Vamos inovar, vamos pensar em algo para inovação. Aí no outro ano, você vai para uma feira de educação e fala assim, é outra coisa. Não pode ser assim, né? Quais são as perguntas que a gente está tentando resolver? Eu sempre fico pensando que é um momento de aprendizado muito forte, porque a gente está aprendendo muita coisa muito rápido e a gente precisa aprender, porque eu olho muito para os professores que são meus colegas de trabalho, inclusive, e eu falo isso para eles, né? A gente está sem saída agora. A gente não tem nem como se negar a aprender, porque é a única coisa que a gente pode fazer agora para melhorar até o que a gente está sentindo, né? Entendendo emoções sempre como parte de um todo. Me ajuda agora. Quanto tempo estamos aqui? Eu não faço a menor ideia. O que? A gente agora? São 7h33. Então tá ótimo. Vamos. Eu não sei se tem alguém que colocar alguma pergunta aqui. Tô tentando acompanhar aqui, ó. Tá. Deixa eu falar um pouquinho sobre. Acho que é importante. Eu só queria falar uma coisinha sobre essa questão, né, desse olhar futuro que eu toquei o assunto. É muito comum quando a gente está numa situação como a nossa, da gente olhar só para da gente, todas as perguntas, o que a gente vai fazer agora nos passos? Cara, a antropologia nunca foi tão necessária, né? A gente tem que olhar para a educação com uma lente muito da antropologia, de olhar de tudo o que aconteceu, em que cenário, que momento o mundo para, em que momento dá, porque só assim a gente vai conseguir ter um cenário mais fino, né? De novo, sem cometer, sem ser excludente, deixar coisas que a gente não considerava bacana, né? Então acho que a gente precisa ter um olhar para o passado também, não ficar só olhando para frente e vendo, o que está acontecendo em Singapura? Cara, Singapura não tem como comparar, né? Isso também é sempre uma discussão, né? O quanto a gente olha para outros contextos para tentar trazer coisas que a gente sabe que muitas vezes não vão funcionar porque não tem como funcionar. A gente está num país de mais de 200 milhões de pessoas e pessoas com contextos tão diferentes, histórias de vida. A gente sabe que tem crianças hoje que vão para a escola porque precisam se alimentar. Então a gente está nesse momento, né? Exato. Então é com cuidado mesmo que a gente tem que olhar para isso tudo. Eu posso pedir uma coisa que você não gosta de fazer? Pode. O que é? Eu sei que você não gosta de dar dica. Pode falar. Mas se você pudesse... Mas se você pudesse falar alguma coisa para esses professores que estão assistindo a gente agora e que ainda vão assistir a gente, para passar por esse momento de uma maneira mais razoável possível, se assim eu posso colocar, do quanto a gente pode se cuidar e cuidar do outro, o que você diria para esse professor? Eu acho que eu seria tão direto para você. Gente, vamos nos cuidar. Eu acho que a gente precisa ter um olhar, primeiro, muito honesto sobre a gente, né? E que isso ajuda a um olhar também muito cuidadoso em relação ao outro. Se não está tudo bem, por exemplo, no contexto de escola, converse com as pessoas. De você mesmo. Eu tenho uma outra atividade que é o potinho do elogio. Gente, essa atividade é maravilhosa. Enquanto eu estava fazendo a atividade do socioemocional para o Simplifica, foi para mim praticamente uma terapia. Então, tem uma coisa que assim,
é simples, né? É você pensar assim, cara, a atividade, um potinho, uma caixinha de maionese, escrever assim no rótulo, eu sou, e todo dia quando você acorda, você escreve um elogio para você mesmo, um recado te colocando as coisas que você faz bem. Chega no fim do mês, da semana, você lê o papelzinho e você vê o quanto você é incrível, né? Então é isso, acho que a questão é, olhe para você mesmo, não fique... Isso vale para responsável, para estudante, para professor, não fique... Nossa, mas cara, olha quanto andou aquele projeto. Gente, a gente nasceu, ontem eu falei na live, a gente nasceu, a gente é um bichinho teimoso. É um bichinho que gosta de comunicação. A gente nasce lá com uma célula, fala, cara, não, uma célula só não tá rolando, e vamos compartilhar, vou passar a informação pro outro, vou pegar a informação, que a gente vira o que a gente vira em termos de corpo, né? Então é isso, acho que nesse momento, evite se fechar demais, evite se cobrar demais, evite um olhar crítico para tudo. Tudo tá péssimo, tudo tá ruim. Faça um joguinho do eu sou a pessoa que mora comigo, né? O meu estudante, e busque uma positividade que não é uma positividade falsa, não é uma coisa de Instagram lindo, filtros, não. Inclusive na sua vida. Então, não consigo cortar o cabelo, que é o meu caso. Cara, eu não consegui. Eu falei, tem ali um negocinho de violeta, eu vou passar. Já ajuda, né? Já ajuda você ter. Tenta fazer esses carinhos, né, diários em relação a você e aos outros. Gisele, eu só posso te agradecer porque, enfim, a gente, nessas meia hora que a gente fica aqui, e toda semana, já falando para todo mundo, toda semana tem live, a gente vai tentar trazer outras pessoas aqui. Gisele com certeza vai voltar, com pandemia ou sem pandemia, para a gente falar de outros assuntos, e eu acho que é muito importante para a gente poder trocar, né? Poder conversar um pouco, poder falar com as pessoas, poder ouvir também as pessoas. Por isso que a gente fala das perguntas aqui, que é tão importante. Eu queria muito te agradecer por esse momento. Eu nunca sei, porque tem um delay, eu nunca sei quando você quer falar alguma coisa. Se quiser falar alguma coisa... Não, é de agradecer a oportunidade. Eu tenho muito orgulho das pessoas que fazem educação nesse país. Eu tenho muito orgulho e, ao mesmo tempo, muita preocupação com essa falta de equidade. Eu tenho muito medo de fique martelando esse conceito de novo normal e que as pessoas voltem para uma normalidade. Então, assim, eu queria agradecer essa oportunidade de poder falar um pouquinho sobre isso. Eu acho que isso é uma maneira também de eu me sentir bem. E escutem. Escutem muito as pessoas, escutem o que as pessoas têm para dizer, escutem com o coração, escutem com os ouvidos, não escutem só para replicar, para reagir. Então, muito obrigada por esse momento. Meu bem, muito obrigado. Muito obrigado por hoje. Para todo mundo que está aqui com a gente vai fazer outras lives. Toda semana tem uma live diferente. Toda semana tem alguém diferente aqui, porque eu sou um dos líderes, mas tem outros líderes que vão aparecer por aqui para trazer coisa boa e gente boa também para conversar aqui. Um beijo para todo mundo. Cuidem-se, fiquem em casa, lavem as mãos e a gente se vê semana que vem. Cuidem-se. Beijão. Beijo. Tchau, tchau.